O Lula precisou tirar uma foto com o Márcio Postman para desfazer rumores sobre a indicação do novo presidente do IBGE. Numa semana caracterizada pelo presidente da Petrobras como da mais desbragada das pressões, ele também, vítima do cerco midiático, acusou uma campanha de desestabilização, outra contra a Petrobras. Mas aquilo tudo a gente bem sabe, são apenas recados até periféricos, porque na verdade estão querendo mesmo o Lula, estão em cima do Lula por causa dessas posições progressistas que ele vem adotando ali no cenário internacional. E agora isso aumenta ainda mais o significado, porque o Lula se prepara para a reunião dos BRICS no dia 20 e 22 lá na África do Sul, e também vai assumir a presidência do G20. A celeuma maior se concentrou naquela indicação para o IBGE, já que o Márcio Postman, um velho militante petista e presidente do Instituto Lula, o Márcio Postman presidiu com muita tranquilidade durante 5 anos, salvo engano, o IPEA, que é o órgão estratégico de desenvolvimento do governo. Mas aí caíram em cima dele, inclusive, editoriais de O Globo, artigos da Miriam Leitão e muitos outros ali preparados para atingir o governo. Ocorre que Márcio Postman era o candidato in pectore do Lula, parece que sempre foi, mas que por causa de o IBGE estar vinculado ao Ministério do Planejamento, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, de figurino neoliberal, parece que não estava querendo aceitar aquela nomeação. Mas ali a Simone Tebet está num governo de coalizão, da qual ela mesma participa e foi fator decisivo na vitória do Lula contra o Bolsonaro em 2022. Não obstante, ali só queriam um pretexto para que a máquina midiática desabasse não só em relação a esse processo de indicação do IBGE, mas também sobre a Petrobras. Houve editoriais do Globo reclamando que o preço da Petrobras já está baixo e que a Petrobras não está se preocupando com aquela parte ali da Amazônia. Mas Mas é isso, são apenas ataques periféricos contra essa posição do Lula e que, na verdade, constituem recados para que ele não vá mais adiante, ou seja, não dê mais um passo em direção à presença que o Lula quer global do Brasil no mundo. Esse material aqui do Brasil 247 diz que, em meio a ataques, Lula posta foto com Márcio Postman. Economista aparece ao lado de Lula em fotografia tirada durante reunião de trabalho para a elaboração de propostas de emprego em parceria com os Estados Unidos. Olha aqui quem é que está presente. Aqui está aqui o Postman, que o Lula estava lá no Palácio da Alvorada, ainda se recuperando daquelas dores no fêmur. Está o ministro do Trabalho, aqui tem o Celso Amorim e outros ali mais achegados à política do Palácio do Planalto. O que diz esse material? O presidente Lula usou as redes sociais nesta sexta-feira para divulgar foto de uma reunião de trabalho em que aparece ao lado de Márcio Postman, alvo de ataques virulentos por parte da mídia corporativa
após sua indicação para presidir o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Nos bastidores, Lula tem manifestado irritação em relação às críticas direcionadas à escolha do economista para comandar o órgão. A jornalista Miriam Leitão, que estava na linha de frente dessa campanha de desestabilização do Márcio Postman, fez hoje um artigo em O Globo dizendo: a celeuma e o debate real. Economia é como cristal, mesmo que seja uma ingerência sutil, pode levar à quebra de confiança. Ora, ingerência sutil é a nomeação do Márcio Postman, um quadro do PT respeitado, inclusive internacionalmente, e que nunca criou problemas, nem mesmo em matéria ideológica. O Márcio Postman, de repente, se viu ali no centro, no furacão, de um furacão midiático que todo mundo sabia, era contra o Lula. E aí a Miriam Leitão diz aqui nessa reunião do Lula com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e a Simone Tebet, ministra do Planejamento. O que diz aqui embaixo? Tebet, Haddad e Lula durante reunião nos primeiros dias de governo. Quer dizer, uma foto antiga. Mas aí ela quis demonstrar, Miriam Leitão, que esse pessoal é o chamado pessoal desenvolvimentista. E a ministra do Planejamento, claro, tem uma linha neoliberal, sempre formou ali com a tucanagem, não é? A turma do Fernando Henrique, e tem uma proposta clara e respeitável, digamos assim, de neoliberal. Ela acredita num mundo diferente, dominada pelos Estados Unidos e pelas velhas potências ocidentais, o que não é bem o Lula, não é a política do Lula, mas que o Lula respeita o ponto de vista da ministra, e a ministra também deve respeitar o ponto de vista do Lula, que é justamente essa posição no Brasil global, o Brasil, em termos globais, a sua presença, inclusive em respeito ao que poderá ser a nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial não vai depender apenas de uma superpotência, no caso dos Estados Unidos, mas de potências emergentes que estão aí surgindo, como a gente vê, não é? A gente vê a China, vê a Índia, a própria Rússia, e também o Brasil quer marcar essa posição. Daí a razão, principalmente, dessa insistência do Lula na paz na Ucrânia, pois, do contrário, não poderá haver progresso no mundo, nem condições de uma estabilidade política universal. Bom, mas o fato também é que o Lula vai participar dessa reunião dos BRICS, aquele clube de países formado pelo Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, que está marcada para os dias 22 a 24, lá na África do Sul, em Johannesburg. Lá vão se traçar linhas gerais que poderão, inclusive, dar um novo enfoque não só da economia, como da política mundial. A gente viu nesta semana, não é, a presidenta do BRICS se encontrando lá na China, lá na Rússia, com o presidente Putin, depois, claro, dela também ter se encontrado com os outros presidentes que conformam o BRICS. Mas além dessa reunião, o Lula vai participar da reunião dos G20 em dezembro, quando deverá assumir a presidência desse importante grupo, não é? Que a gente sabe que os G20 são as maiores economias mundiais. Ali estão reunidos também, não é, o G7, que engloba Estados Unidos, Europa, parte da Europa, França, Alemanha, Japão, não é? E os G20, eles representam
80% do PIB mundial. Aliás, 90% do PIB, 80% do comércio mundial e 2/3 da população. Ele está integrado, por Argentina, África do Sul, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, União Europeia, só a Ursula von der Leyen, Alemanha, França, Itália, Rússia já foi, Reino Unido e Austrália.